Olá, meu querido, a graça e a paz. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Eu quero, com muita alegria, compartilhar uma palavra ao seu coração e trazer uma instrução do Espírito Santo para a minha e para a sua vida. Quero falar sobre esse tema da vinda do anticristo. Eu penso, meu querido, que nós estamos vivendo na iminência da volta do Senhor Jesus. Olhando para o contexto ao qual nós estamos vivendo, vendo os sinais que estão diante dos nossos olhos, se você é um cristão que estuda as profecias, que está atento àquilo que está escrito ali no livro de Apocalipse, no sermão profético que Jesus disse, no livro de Daniel, de Zacarias, em todas as escrituras sagradas, você, creio, é um cristão que está alerta, atento aos dias aos quais nós estamos vivendo. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não estão sabendo discernir o Kairos de Deus, o tempo profético de Deus para os nossos dias. E Deus, através do Espírito Santo, quer revelar para todos nós, para mim, para você, para todos aqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo quer trazer clareza, iluminação, para que nós estejamos atentos para o tempo específico ao qual nós estamos vivendo. Se eu perguntar para você, você sabe me dizer em que parte das Escrituras, em que lugar das Escrituras a nossa geração está? Olhando para aquilo que o Senhor nos deixou escrito, nos alertando e nos avisando acerca dos dias finais, você sabe discernir pelas Escrituras os dias aos quais nós estamos vivendo? Jesus Cristo, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 54 em diante, ele fala, ensinando a multidão, ele fala, olha, vocês olhem para o céu, vocês sabem discernir quando vai chover e quando não vai chover. E ele fala assim, ó, hipócritas, sabeis discernir a face da terra, a face do céu, quando vai chover e quando não vai chover. Como então não sabeis discernir este tempo? A palavra tempo ali no grego é kairos, é o tempo profético de Deus. Quando o Senhor fala, olha, como vocês então não sabem discernir este tempo? Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam saber discernir o tempo, o plano profético de Deus para os dias aos quais vocês estão vivendo. Aquela geração não entendeu que ali naquele momento, aquele tempo era o tempo da manifestação da primeira vinda do Senhor. O próprio Senhor Jesus estava ali diante deles falando isso para eles. Olha, eu estou aqui diante de vocês e vocês não estão discernindo que este é o tempo do cumprimento daquilo que foi escrito acerca de mim. Eu estou diante de vocês e vocês não sabem discernir o tempo, mas sabem discernir naturalmente quando vai chover e quando não vai chover. Então a vontade de Deus é que eu e você venhamos a discernir o tempo ao qual nós estamos vivendo. Eu faço essa introdução para que eu e você, para que você que está vendo esse vídeo, seja motivado, encorajado a estudar as profecias, a estudar as escrituras acerca dos dias aos quais nós estamos vivendo. E nesse vídeo, a partir de agora, eu quero fazer com você uma análise, uma reflexão sobre alguns aspectos que envolvem a vinda do anticristo. Sim, a vinda do anticristo. O anticristo, meu querido, é um personagem que está escrito nas Escrituras. Nós não podemos descartar os alertas, os avisos que nos foram dados acerca deste homem, do anticristo, que virá no tempo do fim e se colocará em oposição a Cristo e a tudo aquilo que leva o nome de Cristo. Por isso eu queria fazer com você
algumas considerações sobre a vinda do anticristo. A vinda do anticristo, meu querido, anuncia para mim e para você a vinda do verdadeiro Cristo, que é Jesus. Então, a iminência do aparecimento do anticristo, o sistema sendo preparado, né, a sociedade sendo preparada, os homens sendo preparados para a vinda do anticristo, anuncia para mim e para você que Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, está às portas. Por isso eu e você precisamos ficar atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta. Porque isso indica que Jesus está na iminência da sua volta. Amém? E o primeiro aspecto que eu queria considerar com você sobre a vinda do anticristo é que o anticristo, ele será um homem. Sim, o anticristo será um homem. Não será um ser monstruoso, não será um extraterrestre, não. O anticristo, segundo as Escrituras, 1 João capítulo 2, versículo 18, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 3 ao 5, fala que o anticristo será um homem, o homem do pecado. Sim, meu querido, o anticristo, ele será uma pessoa, um ser humano. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 em diante, que ele será o homem do pecado, o filho da perdição. A expressão ali usada é homem do pecado. Então, a primeira coisa que eu queria considerar com você é esta, que o anticristo é um homem, um ser humano que é pertencente ao pecado. Em outras palavras, o anticristo, como homem, vai promover, vai respaldar tudo o que é pecaminoso e contrário a Cristo. Por isso se usa a expressão homem do pecado, o iníquo. Então o anticristo, meu querido, ele será uma pessoa, um homem que vai promover, que vai respaldar tudo que é pecaminoso, perverso, corrupto e contrário à lei de Deus. Também o anticristo, meu querido, terá a influência do espírito de Satanás. Sim, o anticristo será um homem, uma pessoa, um ser humano revestido de uma capacitação diabólica, satânica, perversa. É o que diz em 1 João 4, e versículo 2 e 3. Eu vou ler com vocês esse texto. 1 João 4, versículo 2 e 3. Olha só o que diz. Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa, Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que há de vir e presentemente já está no mundo. Olha só o que o apóstolo João quer nos ensinar. Ele falando sobre o anticristo, ele fala, olha, o anticristo como um homem, como ser humano, ainda virá. Mas o espírito deste homem já está operando, agindo no sistema, na sociedade, no cosmos, no homem fora de Cristo, preparando o caminho para a vinda do homem, da pessoa, do ser humano anticristo. Amém? Está conseguindo compreender? Então, o que eu queria considerar com você é isso. Primeiro, que o anticristo é um homem. Segundo, que o anticristo será revestido de um espírito maligno, do espírito de Satanás, que vai capacitar ele para liderar o sistema deste mundo que está totalmente
corrompido pelos tentáculos do pecado. O anticristo ele terá uma capacidade sobre-humana para liderar, para conduzir, para influenciar o sistema. Por isso que o texto fala, o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvidos que há de vir, e ele presentemente já está no mundo. Então esse espírito já está operando, já está preparando as pessoas, o cosmos, o sistema, a sociedade, as instituições, já está preparando para a vinda do anticristo. Por isso, meu querido, não se escandalize, não entre em, não fique surpreendido com as coisas que você está vendo no mundo. Tudo isso é algo que está acontecendo justamente porque o anticristo está na iminência de ser manifestado, revelado. E isso deve ser um alerta para mim e para você como filho de Deus. Quero correr aqui. E o outro aspecto que eu queria considerar com você é que esse espírito que vai revestir o homem anticristo também é o mesmo espírito que vai conduzir o sistema. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, e versículo 1. Efésios 2, versículo 2. Nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados a ele. Esse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 2 e 3, fala assim, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito, esse príncipe das potestades do ar, é o espírito anticristo, é o espírito de Satanás, é o próprio Satanás que vai revestir o homem anticristo para conduzir o sistema, o mundo, na última oposição a Jesus, a Deus. E a grande missão desse espírito é negar a divindade do Senhor Jesus. A grande missão do anticristo, a grande missão desse espírito do anticristo é negar o verdadeiro Cristo. Tudo que o homem anticristo, revestido do espírito diabólico de Satanás, que conduz, influencia o cosmos, o sistema mundano, a única missão dele é negar Jesus Cristo como Filho de Deus, como sendo o Messias, o único caminho, a única verdade que conduz ao Pai. O sistema, o homem, a sociedade, tudo está sendo preparado para se opor a Deus, mas não somente a Deus, mas ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai. O anticristo quer remover o sacrifício, a divindade, aquilo que Jesus fez, para que ele se coloque como sendo o Salvador. É o que diz aqui, olha só lá em 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Aí o texto segue e fala assim, mas este é o espírito do anticristo. Quem é o espírito do anticristo? Aquele que nega, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, esse espírito do anticristo não confessa, não reconhece a Jesus Cristo como sendo aquele que se encarnou, andou entre nós, morreu numa cruz e ressuscitou para a minha e para a sua salvação. E a missão desse espírito é negar a divindade, negar a santidade, remover a salvação através de Jesus. Banalizar, escandalizar, zombar
do sacrifício da cruz. Essa é a missão. Por isso que o texto fala: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Este é o espírito do anticristo. Qual é o espírito do anticristo? Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, o espírito do anticristo tem essa missão principal do sistema, do homem anticristo e do espírito que vai revestir o homem anticristo. É negar a Jesus, é se opor a Jesus. Por isso, usa-se a expressão anticristo. Anti é contra Cristo, em oposição ao verdadeiro Cristo, que é Jesus. Amém? Eu queria deixar essa palavra no seu coração, considerar com você esses aspectos acerca da vinda do anticristo. Existe, meu querido, uma guerra de influência sobre a mente humana. Sim, existe uma guerra de influência sobre a mente do ser humano. O sistema, o mundo, o espírito do anticristo está operando na mente dos filhos da desobediência, levando eles a uma projeção maligna, satânica, em oposição às verdades de Deus. Mas em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o texto fala assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Eu e você, nós temos a mente de Jesus. Nós não seremos influenciados pelo espírito do anticristo, pelo Deus deste século, porque nossa mente está cativa às Escrituras, ao Evangelho, à Bíblia, à Palavra de Deus. Encha-se da Palavra de Deus, encha-se do Evangelho, encha-se das Escrituras, e você não será influenciado, tragado pelo sistema, pelo homem anticristo revestido do espírito diabólico de Satanás, que vai conduzir o sistema desse mundo em oposição a Jesus, ao Pai e ao seu Evangelho e à Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. A vinda do anticristo anuncia a vinda do verdadeiro Cristo. É um assunto extremamente relevante para mim e para você como igreja. Muitos falam que não, que nós não temos que estudar sobre o anticristo, que não temos que saber sobre isso, que não temos que estudar Apocalipse. Não caia nessa balela. Estude o livro do Apocalipse, estude o livro de Daniel, estude sobre as profecias, estude sobre o sermão profético que Jesus falou sobre a questão dos últimos dias. Não deixe de estudar, de meditar e se preparar para a vinda, para o retorno, para o toque da trombeta do arrebatamento do Senhor. Muitos estão distraídos, muitos estão despercebidos, muitos não querem saber acerca deste tema da escatologia, da volta do Senhor Jesus, da vinda do Senhor. Estão no sono, na dormência, em uma eterna dormência. Mas aqui eu toco a trombeta, pautado naquilo que está escrito. Amém? Então eu queria deixar para vocês essas 3 considerações acerca da vinda do anticristo. O anticristo será um homem, uma pessoa. O anticristo será revestido do espírito de Satanás. E esse espírito diabólico já está operando agora, preparando o sistema, preparando as pessoas, a sociedade, para a vinda do anticristo. E a principal missão deles é negar a Cristo, se opor a tudo que leva o nome de Jesus, negar a divindade, o nascimento de Jesus, e para que o próprio anticristo se coloque como Salvador do universo. Em João, capítulo 5, por esse último texto com vocês. João, Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 43, fala assim, Jesus falando: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Jesus falando aos judeus: se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Olha só o que Jesus disse: eu, Jesus, vim em nome de meu Pai.
e vocês, judeus, e vocês, religiosos, não me receberam. Mas se outro, o anticristo, o homem do pecado, vier no seu próprio nome, vocês irão aceitar a este. Então Jesus falou da vinda do anticristo. Que Deus os abençoe, que o Senhor nos desperte, que pela graça dele que foi manifestada, o Senhor nos capacite, nos salve, nos santifique para a vinda, para a bendita esperança do retorno do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você com essa palavra. Se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo, acione aí o sininho, dê o like aí no vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.